Olá amigos, aqui é o Herbert Almeida, este é o projeto de dicas para o TRE de São Paulo e agora nós vamos falar da modalidade licitatória convite. Então lá na Lei 8666 de 93, a Lei de Licitações e Contratos, a gente tem um conjunto de modalidades licitatórias, cada uma aí aplicável a determinadas situações. 3 dessas modalidades, chamadas aí de modalidades ordinárias ou modalidades comuns, são aquelas aplicáveis basicamente em virtude do valor estimado da contratação. Eu estou falando aqui da concorrência, que seria a modalidade mais complexa, a tomada de preços, que seria a modalidade intermediária, e por fim o convite, que é a modalidade de licitação mais simples, aplicável aí às contratações de baixo valor. Então, neste vídeo, nós vamos falar especificamente dessa modalidade licitatória e entender as suas peculiaridades. Para a gente começar a entender o assunto, vamos para o texto da nossa Lei de Licitações para ver o que a Lei de Licitações fala sobre a modalidade convite. De olho na tela. Então, tratando da nossa modalidade licitatória convite. Primeiramente, lá no artigo 22, parágrafo 3º da nossa Lei de Licitações e Contratos, a gente vai encontrar a definição de convite. A lei diz que o convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em um número mínimo de 3 pela unidade administrativa, que deverá fixar em local apropriado a cópia do nosso instrumento convocatório, devendo estender então aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Professor, traduz tudo isso para mim. Diferente das demais modalidades de licitação, no convite não existe um edital de licitação. O que existe aqui é a chamada carta convite. Por que carta convite? Porque é uma carta mesmo que cada possível licitante irá receber um convite para participar da licitação. A administração pública vai lá, elabora a carta convite e entrega, convida determinadas empresas que desejam aí que possam contratar com a administração pública. Por isso que se trata de um convite, por isso que aqui existe uma carta convite. Então, como não há essa publicação, a administração convida aquelas empresas que ela acredita que podem prestar aí um bom serviço para a administração pública. Esse edital, essa carta convite, melhor dizendo, não é publicada na imprensa oficial, não obrigatoriamente, pelo menos, mas ela deve ser afixada em um local aí de visibilidade, um local de acesso público, para que outras empresas que não foram convidadas, desde que sejam cadastradas lá no sistema de cadastramento de fornecedores, possam manifestar o seu interesse em participar da licitação. Veja, é importante a gente notar aqui a diferença entre um fornecedor cadastrado e não cadastrado. A Lei de Licitações prevê a criação de um sistema lá no âmbito da administração pública em que a gente vai ter um cadastro de fornecedores. No âmbito federal, este cadastro é feito no chamado SICAF, que é o Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores. Então, para participar da carta convite, a administração pode convidar cadastrados e não cadastrados. Agora, aqueles que não foram convidados, mas que também querem participar, que querem manifestar o interesse com pelo menos 24 horas de antecedência, esses obrigatoriamente devem ser cadastrados. Beleza? Voltando na tela. Além disso, a gente pode prosseguir um pouquinho mais e ver que a Lei de Licitações diz que na hipótese deste parágrafo 3º, ou seja, no caso do convite, existindo na praça mais de 3 possíveis interessados a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, será obrigatório o convite a no mínimo mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Imagine que a gente tem aqui a empresa A, a empresa B, a empresa C, a empresa D, E e F. A administração, no primeiro convite, convidou A, convidou B e convidou C. Deixou de fora D, E e F. Se for realizar, aqui vamos chamar de primeiro convite, se a administração for realizar um segundo convite, a administração obrigatoriamente deverá convidar D, E ou F, pelo menos um desses 3. Aqui a gente teria várias combinações, né? A administração poderia convidar D, E e F simultaneamente, ou poderia convidar A,
B, C e só mais um dos três, por exemplo. Então aqui há um conjunto de combinações possíveis. O que interessa é que a cada novo convite deve surgir pelo menos um novo. A administração pode excluir os três anteriores e convidar só os novos, ou pode excluir um ou dois dos anteriores e convidar novos, ou pode não excluir ninguém. O que deve ocorrer é o convite a pelo menos um novo licitante, enquanto existir aí na praça cadastrados do ramo que vai ser licitado. Beleza? Então, voltando para a tela, o que nos interessa aqui, portanto, é que se convide sempre pelo menos um licitante novo. O parágrafo 7º vai dizer que, quando por limitações de mercado ou ainda por manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção de no mínimo 3 licitantes, exigidos aqui no nosso parágrafo 3º, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. O que se está dizendo aqui é o seguinte: no convite você deve ter pelo menos 3 licitantes e esses 3 licitantes devem apresentar 3 propostas válidas para que o convite de fato tenha validade. Contudo, se existir uma limitação de mercado ou um manifesto de desinteresse naquele objeto, será possível convidar menos do que 3 licitantes, desde que isso esteja devidamente justificado no processo. Ou seja, a regra é que eu tenha pelo menos 3 licitantes, que ofereçam aí pelo menos as 3 propostas válidas. Essa é a regra. Se isso não existir, como regra, o convite terá que ser repetido. Agora, se houver um manifesto de desinteresse aí, ou alguma limitação de mercado que seja justificado no processo, será possível fazer a licitação com menos convidados. Então, vamos para a tela agora para a gente esquematizar tudo que vimos até agora sobre o convite. Então vamos lá, tratando do convite. O convite é aplicável às licitações de baixo valor. No caso de obras ou serviços de engenharia, o limite é R$ 150 mil. Para compras e demais serviços, o limite para adotar o convite será de R$ 80 mil. No convite eu não tenho edital, eu tenho a chamada carta convite. E esta carta convite deve ter publicidade com pelo menos 5 dias úteis. Veja só, quando eu falo ter publicidade, eu não estou dizendo ser publicada. A carta convite não obrigatoriamente deve ser publicada. Ela deve ser enviada aos convidados com pelo menos 5 dias úteis de antecedência e disponibilizada em um local de visibilidade para os demais possíveis interessados. Esse é um prazo de publicidade, não de publicação, tendo em vista que não há essa obrigatoriedade no convite. Voltando para a tela. Ainda tratando sobre o convite, a gente viu que deve ter no mínimo 3 convidados. E estes convidados podem ser do grupo daqueles cadastrados ou até mesmo não cadastrados. Não há obrigatoriedade. Mas a administração deverá estender o edital, a carta convite, melhor dizendo, em local apropriado para que outros cadastrados manifestem o seu interesse com pelo menos 24 horas de antecedência. A redação da lei de licitações pode te levar aí a uma confusão. Quando ele fala até antecedência de até 24 horas, o que se diz é o seguinte: é uma antecedência de pelo menos 24 horas. Ou seja, você tem que manifestar o interesse pelo menos no dia anterior. Então aqui a gente pode ter 24 horas, pode ser 30 horas, 36 horas, 48 horas ou mais. Então o que interessa é que seja um prazo maior de manifestação de interesse do que 24 horas. Então voltando para a tela, quando eu falo aqui, então eu digo 24 horas, pode ser 36, pode ser 48 ou pode ser mais horas de antecedência. Detalhe que os outros obrigatoriamente devem ser cadastrados. Avançando ainda, se houver mais do que 3 possíveis interessados, a administração deverá convidar pelo menos um novo a cada convite, até que não reste nenhum cadastrado aí no mercado. E por fim, se por limitações de mercado ou manifesto de desinteresse devidamente justificados nos autos do processo, devidamente demonstrado, será possível fazer convite com menos do que 3 propostas válidas, menos do que 3 licitantes. Então essas aqui são as características básicas do convite, mas tem mais. O convite ele poderá ser aplicável até mesmo nas licitações internacionais. A gente sabe que a licitação internacional, como regra, deve ser processada na modalidade de concorrência, mas existem exceções que permitem a utilização da tomada de preços e do convite. No caso do convite, quais são essas situações?
De olho na tela? Olha só, a gente poderá adotar nas licitações internacionais a modalidade convite caso não haja fornecedor do bem ou serviço no Brasil e a contratação respeite os limites de valor da modalidade convite, ou seja, esteja dentro do limite de 150 mil para obras e serviços de engenharia e 80 mil para compras e demais serviços e não haja um fornecedor do bem ou serviço no país. Com essas características simultâneas, eu poderei fazer o convite para uma licitação internacional. E como que este tema, modalidade convite, poderá aparecer no seu concurso? De olho na tela. Vamos ver como que a FCC já cobrou este assunto ainda em 2006. Veja só, considere 3 licitações na modalidade convite. Número 1, no primeiro convite, o interessado cadastrado na correspondente especialidade manifestou interesse em participar do certame de 36 horas antes da apresentação das propostas. A gente sabe que a antecedência mínima é de 24 horas. Nada impede que ele manifeste interesse com 36, com 48 ou mais horas. O que não poderia ser, por exemplo, eram 20 horas, que aí estaria fora do limite previsto na Lei de Licitações. Então, o que foi realizado neste primeiro convite está perfeito, está de acordo com a Lei de Licitações. O segundo convite, em virtude de limitações de mercado devidamente justificadas no processo, foi realizado com apenas 2 interessados do ramo pertinente a seu objeto, cadastrados, escolhidos e convidados pela respectiva unidade administrativa. A gente sabe que a regra é que a gente tenha pelo menos 3 convidados, eu diria mais, a gente tem que ter pelo menos 3 propostas válidas. Porém, se houver a demonstração de manifesto desinteresse aí de empresas em participarem daquele certame, ou limitações de mercado, pode ser um objeto que de fato não tenha tantas empresas, eu poderei ter um número menor, eu poderei participar aí com 2 empresas, por exemplo. Então, por manifesto de desinteresse ou limitações de mercado devidamente justificados nos autos do processo. Dessa forma, eu posso concluir, então, que o que foi feito aqui no 2 também está correto, porque atendeu a questão de justificar isso no processo. 3. O terceiro convite foi realizado com apenas 3 interessados do ramo pertinente ao seu objeto não cadastrados, escolhidos e convidados pela respectiva unidade administrativa. A gente viu que os nossos convidados, aqueles que a administração pública envia a carta convite, eles podem ser não cadastrados, sem qualquer problema, ou ainda podem ser cadastrados. Então, o que a administração fez aqui em convidar 3 não cadastrados está de acordo com a lei. Em resumo, o que foi feito no certame 1 está correto, no 2 está correto e no 3 também está correto. Logo, o que ocorreu em todos os convites está de acordo com a nossa lei de licitações. Com isso, o gabarito é a alternativa B. Pessoal, é isso. Dessa forma, a gente termina aqui mais uma dica importante sobre a modalidade convite. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir e, se precisar, entre em contato conosco para que a gente possa ajudá-lo aí na busca da sua aprovação para o concurso do TRE de São Paulo. Muito obrigado e até a próxima!